Então, povinho, seguinte, vou começar a falar com vocês sobre ciclos biogeoquímicos, tá bom? Se surgir alguma dúvida, vocês podem me mandar mensagem, não tem problema, não se acanhem. Se por um acaso começar a ouvirem um barulho de obra, ignorem, por favor. Eu tô passando por um sério problema de ter obra todos os dias aqui na minha casa. Inclusive, 2 vizinhos estão fazendo obra todos os dias. E então vocês vão ouvir barulho de obra, tá? Mas foco nos ciclos, que é mais importante. O que quer dizer ciclo biogeoquímico, gente? Olha só. Existem compostos que formam o nosso corpo, certo? Vocês já ouviram falar de chomps? Eu tenho certeza que eu já coloquei isso no quadro em algum momento. Então, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre fazem parte da composição química dos seres vivos, tá? Só que muitos desses compostos precisam passar por processos para eles entrarem no nosso corpo, tá? Para fazerem parte dessa constituição do nosso corpo, ok? Então, esses ciclos são os ciclos relacionados com cada um desses elementos para entrar no nosso corpo. Nosso corpo só a gente é mamífero, no caso que seres humanos? Não, de todos os seres vivos, ok? Chomps é a constituição corporal de todos os seres vivos. Então coloquem carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Existem outros compostos também, esses não são os únicos, tá? Existe, por exemplo, o cálcio. Vocês vão vão ver o ciclo do cálcio também. É um pouco menos cobrado, é um pouco menos famoso, mas também é importante a gente entender o ciclo do cálcio, tá? O primeiro ciclo que a gente vai ver é o ciclo da água, mas eu preciso que vocês entendam o porquê da gente estar estudando ciclo biogeoquímico, tá? Vocês vão ver que existem nutrientes, que existem moléculas que são formadas por esses íons, ok? Eles estão nessa parte de forma inorgânica e precisam ser associados a um carbono para formarem compostos orgânicos, tá? Então, os compostos orgânicos são os compostos que estão associados a carbono. Existe, professor, o carbono que também não é orgânico. Existe, a gente vai falar sobre isso quando formos ver ciclo do carbono, ok? Então, primeiro ciclo é o ciclo da água, é o ciclo mais básico, é o ciclo mais difundido, porque a gente precisa de água, né? A gente precisa de água o tempo inteiro. All the time, eu tô muito bilíngue. A gente precisa de água o tempo inteiro. Então, a gente precisa entender que o ciclo da água é o mais fácil, é o que a gente mais conhece, é o que a gente vê desde pequenininho na escola. E a gente precisa entender a importância da água. A água, ela faz parte da constituição corporal de todos os seres vivos. Além dela fazer parte da composição corporal, ela também está no ambiente muito presente. Ela faz parte, vocês vão entender que ela faz parte de outros ciclos também. Então a gente precisa da água. Aquela história do sem água eu morro, sem água eu não consigo viver, é verdade, é verdade. Sem água não tem vida, tá bom? Olha a obra aí. Então olha só, gente, percebam, eu tenho o básico, a água em estado líquido, ok? Vai acontecer evaporação dessa água em estado líquido, tranquilo? Só que essa evaporação, ela pode acontecer também aqui, quando eu relaciono isso com a transpiração e a respiração dos animais e das plantas, tá? Desculpa, eu tenho mania de falar que ser vivo é animal. Não, animal é apenas um ser vivo, tá bom? Então, olha só. Existe o pequeno ciclo e existe o grande ciclo. O pequeno ciclo é apenas aquela água líquida que evapora, forma chuva, né? Condensa e precipita, ok? Tranquilo? E existe o grande ciclo, que aí envolve o movimento das plantas, dos seres vivos, dos animais,
que vão fazer a respiração, transpiração, aí essa água ela evapora, ok? Se condensa, tem evaporação, ela se condensa, forma a nuvem, que vai ter a precipitação, ok? E vai descer em forma de chuva, tá? Essa água, ela pode se infiltrar no solo, formando um lençol freático, ou ela pode ir de encontro ao mar, tá bom? Ela forma lago, rios e tal, e vai de encontro ao mar, ou ela se precipita, ok? Esse é o ciclo da água, é bem básico, mas vocês precisam entender. O ciclo do oxigênio, ele já é um pouquinho diferente, ele envolve processos um pouco diferentes. Não coloquei detalhes aqui, então anotem, tá bom? O ciclo do oxigênio, ele envolve parte do seguinte, nós temos o oxigênio, percebam só essa imagem, nós temos o oxigênio e nós temos o ozônio, tá? É muito importante, gente, já vocês entenderem e sinalizarem aí no caderninho de vocês que camada de ozônio não tem nada a ver com aquecimento global. Muita gente confunde isso. Existe pegadinha sobre isso em várias questões de vestibulares e muitas pessoas caem nessa pegadinha, tá bom? Vou explicar para vocês sobre a camada de ozônio, vou explicar para vocês que não tem nada a ver com o aquecimento global, mas vocês precisam entender que ozônio, O3, tá? Ele pode se transformar em oxigênio atmosférico. Lembrem do seguinte, existe lá a camada de ozônio, lembram da camada de ozônio? Uma camada protetora dos raios solares na Terra, tá? E aí já pensem o seguinte, sem a camada de ozônio, os raios solares iam entrar de forma sem controle, e a gente sabe muito bem que esses raios solares eles causam diversos problemas nos seres vivos, como mutação genética no DNA, como câncer, né, consequência, mas também queimaduras, doenças, acaba evaporando muita água e muito calor não é bom, tá? Essa camada de ozônio, ela serve para proteger, então, dos raios ultravioletas. O que acontece? É muito interessante vocês perceberem que o ozônio, que são 3 oxigênios, vou colocar aqui um papelzinho, calma aí, que eu vou desenhar aqui. Ó, calma. Ó, 3 oxigênios. Nossa, que desenho horroroso, né? Tudo bem, não tem problema. Esqueçam. Esses 3 oxigênios, olha o que vai acontecer. 3 oxigênios não, desculpa. O ozônio. Essa setinha aí tá indicando o que acontece quando o raio solar bate nessa camadinha de ozônio. Esse raio ultravioleta, ele bate e volta, ok? Quando ele bate em volta, olha o que origina. Olha só, origina isso. Aqui eu tô falando de oxigênio, ok? Oxigênio atmosférico. Esse processo de formação de O2 e de ozônio com os raios ultravioletas acontecem o tempo inteiro, tá? Da mesma forma que o raio ultravioleta pode separar o ozônio, ele também pode unir. Isso aqui, ó. Pode acontecer isso aqui novamente, ok? Então, quando os raios ultravioletas batem, separa, se bater de novo, une, ok? Esse processo acontece o tempo todo. Acontecia um tempo atrás aí, inclusive existem imagens mostrando que essa camada de ozônio ela estava sendo danificada. Existe um produto que a gente chama de CFC, que foi proibido, obviamente, mas antigamente ele era usado em larga escala. Esse CFC, usado em larga escala, ele rompia essa ligação do ozônio e aí deixava vários buracos, que são os chamados buracos na camada de ozônio. E aí, esse CFC ele era usado, que é o clorofluorcarbono, ele era usado em geladeiras, ar-condicionados, aerosol de desodorante. Então, esse CFC, ele danificava o meio ambiente, ele danifica, na verdade, o meio ambiente, porque ele ataca a camada de ozônio. Foi proibido,
o uso de CFC e a camada de ozônio ela tá conseguindo se recuperar. Tá igual? Tá da mesma forma? Não, mas a gente já consegue observar que da década de 90, que foi quando aconteceu esse boom de CFC, e aí houve a proibição, já teve uma redução desse buraco da camada de ozônio, tá bom? Então, entenderam a diferença de O2 para O3, o O3 faz a camada de ozônio, a importância da camada de ozônio. E aí agora a gente vai ver o ciclo, tá? Do ciclo do oxigênio. Então, olha só. O oxigênio, ele é usado, ó, essa seta quando sai daqui do oxigênio, ele sai, tá mostrando aonde que ele é usado, ok? Então, ele é usado na respiração, tá? Respiração dos seres vivos, que são aeróbicos, anotem isso, seres vivos aeróbicos usam oxigênio. Seres vivos anaeróbicos não utilizam oxigênio. Existem seres vivos que são aeróbicos facultativos, ou seja, na presença de oxigênio usam, na ausência de oxigênio usam outro composto para produzir ATP, tá? Para fazer a respiração. Então, esses são os aeróbicos facultativos. Então, olha só, respiração usa oxigênio de seres vivos aeróbicos, tá? Oxidação é quando utiliza o oxigênio junto com metais. Gente, olha que coisa super magnífica. Prestem atenção, cara, isso é muito demais. Eu fico impressionada com a beleza. O que nos deixa vivos é o oxigênio, porque a gente respira. Sem oxigênio a gente morre, certo? Se a gente ficar sem respirar, a gente morre. Mas olha que legal. É o oxigênio que mata as nossas células. As nossas células, elas oxidam, tá? Esse oxidar das nossas células é devido à presença do oxigênio. Então, o mesmo elemento que nos torna vivos, nos mata. Cara, isso é muito louco. Se a gente conseguisse achar uma forma de não oxidar as células, a gente não ia morrer. Ia ser ia viver eternamente. Eita, embolei. Ia viver eternamente. Então, é super importante, inclusive a alimentação indica tudo isso. Maria Antônia, sua mãe aí, ó, tenho certeza que ela vai gostar disso. Existem os alimentos que são, Evângelo, te amo, existem os alimentos que são antioxidantes, tá? Os alimentos que são antioxidantes, eles evitam, eles fazem com que as células não peguem esse oxigênio e envelheçam. Então, os alimentos que são antioxidantes fazem com que a gente envelheça mais tarde. Faz com que a nossa pele fique mais bonita, que a gente fique mais saudável, porque evita a oxidação do oxigênio. Desculpa, das nossas células, tá? Isso eu acho muito legal. Eu fico louca atrás desses alimentos. Limão é um. Então, todos os dias aguinha com limão, super legal, né? Existem alimentos também que são piores, tá? Que são oxidantes, como, por exemplo, a gordura. Aquela gordura de triglicerídeos, ela ajuda na oxidação. Então, e o sol também. Então, olha só, gente. Respiração utiliza o oxigênio. Já botei aqui respiração. Por que tem duas setinhas para respiração? Porque aqui tá mostrando a respiração dos vegetais, certo? Aqui tem algas. Essas algas, elas também utilizam o oxigênio para respiração, diferente das plantas, obviamente, tá? Não é o mesmo processo. Aqui tem animais, tá? E aqui tem a combustão. Na combustão também se utiliza oxigênio. Para pegar fogo precisa do oxigênio, tá bom? E aí, como que esse oxigênio ele volta para a atmosfera? Através da fotossíntese. Olha só, gente. A fotossíntese quem faz são as algas, as plantas e as cianobactérias. Esses três seres vivos são responsáveis pelo retorno do oxigênio através do processo da fotossíntese. Vou explicar para vocês a fotossíntese daqui a pouquinho, tá? Não vai ser agora, vai ser daqui a pouco. Mas o que eu quero que vocês entendam é que dos três, das plantas, das algas e das cianobactérias, as algas são os maiores produtores, tá? Planta, para produzir mais oxigênio do que consumir na respiração, precisa ser planta pequena, tá bom?
Precisa ser planta que está crescendo, não planta pequena de tamanho, planta pequena de idade. Planta grande, planta que já atingiu a sua idade, o seu tamanho de adulta, ela não produz tanto oxigênio, ela utiliza muito oxigênio. Então, a fotossíntese realizada por plantas jovens, tá, é muito eficaz. Porém, nós sabemos que as matas, as florestas, elas já estão no seu ápice, né? Elas já chegaram no seu clímax, que é aquele ponto em que a floresta ela já cresceu, tá? Então, elas não produzem tanto oxigênio assim. Por esse motivo que é errado falar que as plantas, elas são o pulmão do planeta. Não são. Elas liberam pouco. Tô lembrando aqui que eu já falei isso com vocês em sala. Mas o que vocês precisam entender? Lembra naquela época que tava rolando lá as queimadas na Amazônia? Tava, inclusive, sendo muito difundido isso pelo mundo inteiro. Vários artistas colocando na internet e tal. Tinha gente colocando um pulmãozinho pegando fogo. Cara, isso tá errado. A Amazônia não é o pulmão do mundo. Isso é errado. A Amazônia tá em clímax. Ela respira pra caramba. Ela não faz mais fotossíntese do que respira. A taxa fotossintética dela é pequena, tá? O que ela libera de oxigênio como resíduo, né? Lembra daquele negócio que eu expliquei para vocês de produtividade primária bruta, produtividade primária líquida, tá? O líquido é o que passa. A produtividade primária líquida da Amazônia é muito pouca, pequena, tá bom? E as algas é que produzem maior quantidade de oxigênio. As cianobactérias, elas estão principalmente naquela partezinha que a gente chama de fitoplâncton, junto com as algas, tá? Lá no mar, nas praias, enfim, ok? E por último de hoje, nós temos o ciclo do carbono. O ciclo do carbono é importante entender pra caramba, tem muita coisa legal, tem muita coisa de detalhe que vocês precisam entender. Inclusive, eu vou falar de fotossíntese, que eu acabei de falar com vocês no ciclo do oxigênio, tá? Lembrando sempre que a seta para baixo é a utilização, ok? A setinha para cima é a liberação do carbono. Professor, o carbono faz o inverso do oxigênio, é verdade? Não, tem coisas diferentes. Não tem nada a ver isso, um ser o inverso do outro, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender. Olha só. A água, tá? No caso aí, os oceanos, eles absorvem cerca de, presta atenção, 1/3 do carbono. Gente, detalhe interessante, olha só. Nós só temos um aquecimento global. Na verdade, o nosso efeito estufa só é possível devido ao carbono, tá? Ele é de longe o elemento mais rico, né? O gás mais abundante do planeta. Esse é o nitrogênio. O carbono tem pouco, só que esse pouco que tem, ele é responsável por manter o planeta aquecido, tá? Então, os outros planetas que não têm esse efeito estufa, os raios solares entram, o aquecimento entra e vai embora, ele não fica. O nosso planeta tem essa capacidade de absorver e de estocar esse calor, tá? E os mares são responsáveis por 1/3 da absorção do carbono. É importante isso? É muito importante. Então, se não tivesse, olha aí a importância da água. Se não tivesse oceano, se não tivesse mares, o planeta seria muito mais quente, tá? Muito mais quente. Então, olha só. O CO2, ele também é usado para fazer fotossíntese, ok? O CO2, ele também é usado para formar conchas dos seres vivos. Olha aqui um monte, ó, vocês estão podendo observar? Aqui tem um molusco, aqui tá mostrando, né, a areia e os seres vivos. Esse carbono, ele é transformado num processo que eu vou explicar para vocês, de carbonato de cálcio. Ele produz o esqueleto, né, aquela parte externa dos animais invertebrados aquáticos.
Esse carbonato, ele dá origem, olha só, ele dá origem a um tipo de rocha, tá? Essas rochas são calcárias, são rochas calcárias. Então, elas ficam armazenadas. Outra forma de estocar o CO2 é na forma de, aqui ó, combustível fóssil, petróleo, tá? Petróleo é o soterramento de seres vivos. E lembrando que, chomps, ok? Nós temos carbono no nosso corpo. Para que serve carbono, gente? Olha só, cara, isso é muito, 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 muito legal. Presta atenção. Eu falei de chomps para vocês, né? Carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Seguinte. Vocês já ouviram falar das macromoléculas, dos macroelementos. Então, nós temos carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas, tá? E tem os inorgânicos também, a água e os sais minerais, ok? Proteína, vitamina, carboidrato e gordura são chamados compostos orgânicos. Eles são feitos a partir de carbono associado a outros elementos. Então, olha só, carboidrato, carbono hidratado, é carbono com hidrogênio e oxigênio, ok? Proteína é formado por um grupo, deixa eu escrever aqui no ladinho para vocês. Eu acho que eu já botei isso no caderno de vocês. Tentem olhar aí, mas eu vou colocar aqui também, tá? É formado por um carbono central que é ligado C-O. Calma aí, galera. Vou mostrar para vocês um aminoácido, tá? Calma aí. Aqui eu tenho um aminoácido, certo? Então percebam, carbono central, faltou o radical, calma aí, rapidinho, galera, certeza que vocês vão esperar. Ó. Aqui tem o carbono central, esse hidrogênio é apenas para completar a ligação, porque precisa ficar estável. Aqui o radical é o que vai diferir um aminoácido do outro. Aqui eu tenho um ácido carboxílico, C-OH. Percebam, carbono, oxigênio, oxigênio, hidrogênio, hidrogênio, nitrogênio. Esse aqui é o grupo amina, é o NH2. Então, percebam, gente, eu tenho chomps. Aqui tenho, na verdade, só o chom, né? Aqui não tem nem o fósforo nem o enxofre. Então, eu tenho carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio. Então, esses compostos que nós estamos vendo, eles são importantes justamente para formar o nosso corpo. Isso que eu mostrei para vocês é a estrutura de um aminoácido. Aminoácidos ligados em cadeia formam proteínas, tá bom? Já quando eu falo de carboidrato, eu falo de carbono, oxigênio e hidrogênio. Então, é super importante a gente entender que quando a gente fala de fósseis, combustíveis fósseis, eu estou falando de vários seres vivos que foram enterrados, soterrados, né, sobre camadas do solo. E nesses seres vivos tem diversos compostos envolvidos com carbono, tá bom? Aí é importante a gente ver que esses combustíveis fósseis, eles são usados, né? Hoje em dia, eles são muito usados ainda para poder gerar a queima de combustível, né? Os animais, os seres vivos eles devolvem o carbono através da respiração, mas eles pegam esse carbono, olha que interessante, eles pegam esse carbono através da cadeia alimentar, tá bom? Então, desculpa aí minha cachorra, gente, eles pegam esse carbono através da cadeia. Esse CO2, vou mostrar já para vocês a imagem, calma aí, aqui, olha só. O CO2, ele é inorgânico, é CO2, é o carbono inorgânico. Essa aqui é a equação da fotossíntese que é importante vocês entenderem, tá? O gás carbônico inorgânico, ele se junta à molécula de água através da energia luminosa, tá? Energia química,
E dentro dos pigmentos fotossintéticos, ou seja, clorofila, tá bom? É formado o carbono orgânico, que está na glicose. Não sei se vocês já estudaram compostos orgânicos, se vocês já viram carboidrato, mas a glicose é um tipo de carboidrato, é um monossacarídeo, tá? E tem outros também, ok? Mas é importante a gente saber que na fotossíntese forma a glicose, água e oxigênio, tá bom? Lembrando, aqui tá o desenhozinho da folha, porque ocorre nas folhas, tá? É onde tem cloroplasto e por isso é onde ocorre a fotossíntese, tá bom? Deixa eu ver o que falta falar disso aqui com vocês. Calma aí. Aí, olha só, o CO2 é devolvido através da respiração. Agora tem umas coisas importantes, uns detalhes importantes que a gente precisa falar. Esse vídeo tá ficando muito longo, meu Deus. Olha só. Sequestro do carbono, que eu já coloquei aí, é o seguinte. Existe uma coisa que tem muita gente falando que é de crédito de carbono. Já ouviram falar? Esses créditos de carbono, eles estão relacionados a baixa emissão de gás carbônico. Olha o que eu coloquei aqui. Efeito estufa versus aquecimento global. O efeito estufa, ele é um processo natural. Falei para vocês que é o gás carbônico que faz com que a gente tenha uma temperatura habitável, senão ficaria aquele muito quente, muito frio, muito, que eu falo muito, muito mesmo. E o aquecimento global é o que a gente chama de intensificação do efeito estufa, tá bom? Quando a gente tem um aquecimento global, a gente tem maior liberação de gás carbônico nesse processinho aqui, ó, de liberação, certo? Por isso que hoje em dia as pessoas estão brigando, estão lutando para ver quem emite menos, para ver formas de emitir menos e tal, e papapá. O sequestro do carbono são formas de vender, olha isso, vender a estocagem do carbono. Então, olha só, os países, eles falam assim, vou deixar de emitir gás carbônico de tal e tal forma para poder ganhar dinheiro, que é o crédito de carbono. Esse crédito de carbono, ele é negociado, ele é vendido, tá? Então, uma tonelada de gás carbônico, ela representa um crédito, e esse crédito, ele é negociado, tá? Então, como que eles estocam esse gás carbônico? Pode ser através de plantação, como eu falei para vocês lá em oxigênio. Plantas jovens, plantas que estão em crescimento, elas fazem muita fotossíntese, então elas usam muito gás carbônico. Essa é uma forma. A outra forma é pegar o gás carbônico que é eliminado de alguma forma, ok? E estocar em campos de petróleo, em campos de... Aqui, ó. Vou voltar. Aqui, ó. Onde tem combustíveis fósseis, pega esse carbono que está sendo eliminado e taca ele aqui dentro. Injeta ele ali dentro, tá? Existe uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, mas é muito importante, então anotem em algum lugar. Para o vídeo, anota. É o seguinte. Existe uma diferença entre monóxido de carbono e gás carbônico. É importante vocês entenderem isso, por quê? Monóxido de carbono é o CO. Que, professora? Pô, pelo amor de Deus, né? É só essa a diferença? Não. A diferença é o seguinte. O CO2, que é um gás incolor, a gente não consegue ver, ele causa prejuízo? Causa prejuízo. Mas o monóxido de carbono, que é o CO, que é preto, aquela fumaça escura, causa muito mais, tá? O que acontece? O CO, o maior problema é exatamente esse aqui, ó. O CO, ele se liga à nossa hemoglobina, tá? E aí, ele se ligando à nossa hemoglobina, ela não consegue se desligar. E aí, ela não consegue mais transportar oxigênio. Vou escrever isto aqui e vocês vão copiar. Olha só, gente. O CO, ele se liga à hemoglobina de forma externa.
instável, ok? E formam um complexo que a gente chama de carboxihemoglobina. Já o CO2, ele se liga à hemoglobina de uma maneira instável. Por que é de uma maneira instável, gente? Calma aí, hemoglobina. Por que é de uma maneira instável? Olha só, a nossa respiração, ela acontece o tempo inteiro, certo? Então, existe o oxihemoglobina e o carbohemoglobina. Oxihemoglobina é quando o oxigênio se liga à hemoglobina, né? O oxigênio precisa ser transportado pelo nosso corpo. Ele consegue ser transportado de forma livre? Não. Na verdade, até consegue, mas muito pouco eficaz, tá bom? Então, ele se associa à hemoglobina para ser transportado. Já o gás carbônico se liga menos à hemoglobina e é de uma forma também instável. Por quê? Ele precisa ser eliminado e isso acontece o tempo inteiro. Imagina só se o gás carbônico ficasse dentro do nosso corpo. A gente ia morrer. Então, ele também se liga de uma forma instável. Já o monóxido de carbono, ele se liga à nossa hemoglobina de uma forma estável. Essa forma estável faz com que ele se ligue e não se desligue mais, tá? Então, quando a gente fica em túnel, quando tem carros ligados em engarrafamento, quando a gente está dentro de uma casa e aí pega fogo, quando tá dentro da garagem com o carro ligado e ele tá com escapamento ruim, libera aquela fumaça preta, a gente pode morrer, tá? Ontem mesmo eu tava falando sobre isso aqui em casa porque tem um vizinho... Gente, meus vizinhos são os melhores, né? Vocês estão vendo. Tem um vizinho, esse que tá fazendo obra, que o pedreiro dele, todo dia, na hora que ele vai embora, 5 e pouca da tarde, o carro dele não pega de primeira, tá? E sempre quando ele vai ligar o carro, ele solta uma fumaça, gente, que é um fedor tão grande, uma fumaça escura, que é monóxido de carbono. Esses carros, eles são proibidos de circularem, tá? Só que o Detran tá fechado, né, por causa da quarentena. Então, esses carros com escapamento ruim, eles liberam monóxido de carbono. Isso danifica o nosso corpo. Isso danifica a nossa respiração. Em época de coronavírus, que eu preciso ter o meu sistema respiratório fluindo, né? Bem, hidratadinho e tal, tem um cara que tá liberando monóxido de carbono. Isso é péssimo, tá bom, gente? Então, sempre que vocês estiverem em contato com fumaça preta, não pode ficar respirando. Aquilo ali vai primeiro fazer você desmaiar, perder a consciência e depois você morre asfixiado. Morre mesmo, tá bom? Morre asfixiado. Então, entenderam essa parte, né? Monóxido de carbono versus gás carbônico. Branqueamento dos corais é um outro detalhe super importante, gente. Branqueamento dos corais está acontecendo muito e está acontecendo devido ao aquecimento global. Falei para vocês que o mar é responsável por pegar cerca de 1/3 de todo o gás carbônico. Se eu libero mais gás carbônico, o que acontece? O mar ele vai absorver mais carbono, certo? Então, olha isso. Coloquei aqui essa regrinha que está acontecendo e percebam, não sei se vocês já estudaram isso com a Louise em Química, se não estudaram, vão estudar. Mas eu quero que vocês entendam aqui o seguinte. CO2, tá? Com a água, que ele vai ser captado pela água, ele acontece essa reação e ele se transforma nisso, H2CO3, tá? Esse H2, vai ficar associado, esse processo acontece naturalmente, não é controlado, ele vai acontecendo dentro da água, tá? Não é um processo que é impulsionado por nada, é um processo natural. Esse CO3 aqui, ele vai ficar associado a um hidrogênio, o outro vai ser liberado, ok? Esse hidrogênio que está sendo liberado aqui, esse H, faltou mais, H+, ele faz com que aumente a acidificação dos oceanos, tá? Não sei se vocês já estudaram mais um conteúdo, mas pausem o vídeo e prestem atenção. Vocês vão copiar, pausar para copiar, né? Então, olha só. Esse hidrogênio que está sendo liberado aqui, quanto mais hidrogênio tiver, em qualquer situação, mais ácido é.
Quanto menos hidrogênio livre, menos ácido, ou seja, mais básico, tá? Quando eu libero hidrogênios, eu vou liberando esses hidrogênios, eu vou aumentando a acidificação do oceano, tá bom? Ok? Entenderam? Então, essa reação ela acontece naturalmente, ok? O que é isso aqui que eu coloquei em vermelho, destaquei aqui e botei essa seta de vai e vem? Esse processo da liberação desse aqui, ó, primeiro liberou esse, agora vai liberar esse hidrogênio para formar CO3, tá? O que acontece? Esse processo ele vai e vem, essa união e essa soltura. Então, para isso acontece o tempo inteiro, tá? Por que acontece o tempo inteiro? Porque o CO3 ele tem uma afinidade com o H+, tá bom? Qual é o problema disso, professora? O problema disso é que, olha aqui embaixo, o CO3 ele tem que se associar ao cálcio para formar as bioconstruções. O que são bioconstruções? Exoesqueleto de animais que são invertebrados aquáticos, por exemplo, os animais que fazem os recifes de corais, os quinidários, tá bom? E aí o que acontece? Eles ficam sem conseguir construir, ou pior, eles constroem essas bioconstruções de forma frágil. O esqueleto deles, digamos assim, fica mais frágil. E aí, então, a gente tem um problema muito sério com o aumento do gás carbônico liberado no nosso planeta. Primeiro, branqueamento dos corais. Por que tem o branqueamento dos corais? Eles são muito simples, eles são bioindicadores. Se aumenta a temperatura da água com a absorção do CO2, eles têm um problema muito sério. Eu já falei com vocês, mas eu vou repetir. Os corais, eles fazem uma coisa chamada de associação, uma simbiose com as algas, certo? Essas algas é que fazem os recifes de corais serem daquela cor maravilhosa, várias cores lindas. São as algas. Só que essas algas, elas são muito sensíveis à mudança de temperatura. 2 graus que mude de uma vez só, elas já morrem, tá bom? E aí, os corais ficam sem as algas. Ficando sem as algas, eles não conseguem ter oxigênio. Lembrando que as algas é que produzem oxigênio na água, né? Então, o branqueamento dos corais ocorre devido à morte ou à saída das algas que estão associadas aos quinidários, aos corais, tá? Esses corais, o branqueamento pode ser leve, quer dizer que eles estão morrendo, ou pode ser total, quando eles já morreram. Então, olha só, a temperatura ideal, para vocês terem noção, a temperatura ideal da água para os corais poderem viver é de 20 a 26 graus. Essa é a temperatura ideal. Se aumentar a temperatura, eles podem morrer. Inclusive, existem diversos estudos, eu mesmo estou fazendo um estudo mostrando a diferença lá no meu mestrado, mostrando o que acontece, aonde que está acontecendo esse aumento da temperatura. Né? Então é super importante a gente entender que quanto mais quente tiver, mais os oceanos vão capturar de carbono por causa do calor, mais vai ter aumento da temperatura e aí pode ter o branqueamento dos corais, tá? Os corais são super importantes, eles formam o maior ecossistema dentro da água. É lá neles que ocorre a reprodução dos animais, onde ocorre o alimento, a formação do oxigênio, né, pelas algas. Então, eles são super importantes, tá? A acidificação dos oceanos ocorre pela liberação do H+, ok? Tranquilinho? Então é isto, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou esperar dar 40 minutos, porque tá 39, 25, para ficar certinho. Espero que vocês tenham entendido a diferença de monóxido de carbono para dióxido de carbono. Espero que vocês tenham entendido a importância dos corais, dos recifes de corais. A diferença Eita, não falei de pegada ecológica, ó. Vou falar de pegada ecológica. Pegada ecológica é a quantidade de recursos, ó,
de recursos naturais que a gente utiliza para manter a nossa vida, o nosso padrão, tá bom? Ai, vai dar beijo, fui.